O ritual proibido, que desapareceu com uma família inteira. O mistério da Ordem do Templo Solar. Seja bem-vindo ao canal Mundo Sombrio. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir não é uma teoria. Ela é real. Uma seita secreta, um ritual proibido e uma série de mortes que chocaram o mundo, mas que até hoje escondem um mistério. Por que famílias inteiras desapareceram em nome de uma promessa espiritual? Esta é a história sombria da Ordem do Templo Solar. A Ordem do Templo Solar surgiu no início dos anos 80, prometendo algo que muitas religiões tradicionais jamais ousaram: a vida eterna em outro planeta. Fundada por dois homens, Luc Jouret, um médico homeopata carismático, e Joseph de Mambro, o cérebro frio por trás da operação. Eles diziam ter contatos com mestres cósmicos e garantiam que após a morte, seus seguidores iriam renascer em Sírius, a estrela brilhante do céu noturno. Para isso bastava seguir o plano: silêncio, lealdade e sacrifício. A seita se espalhou discretamente por França, Suíça e Canadá, recrutando principalmente médicos, advogados, engenheiros e até políticos, gente de alto nível, gente com algo a perder e que acabou perdendo tudo. No início, as reuniões pareciam inofensivas, rituais com velas, túnicas, músicas e leituras espirituais. Mas logo vinham as cobranças: dinheiro, obediência e segredos. Os seguidores eram convencidos de que o mundo iria acabar e que apenas os escolhidos da seita seriam salvos, em um tipo de ascensão cósmica através de um ritual. Mas o ritual tinha um preço, e esse preço era a vida. Foi em 4 de outubro de 1994 que o mundo finalmente enxergou a verdadeira face da Ordem do Templo Solar. Na cidade de Chery, na Suíça, e em Moritaine, autoridades encontraram um cenário de pesadelo: 53 corpos espalhados entre casas, chalés e fazendas. O mais estranho? A maioria estava disposta em forma de círculo, vestida com túnicas cerimoniais e com sacos plásticos na cabeça. Alguns foram envenenados, outros baleados. Poucos escolheram a morte. A maioria foi executada. As casas estavam incendiadas, mas não por acidente. Havia sistemas automáticos de combustão ativados por temporizadores. Tudo foi planejado para parecer um suicídio coletivo. Mas conforme os investigadores aprofundavam, a verdade emergia. Aquilo foi um massacre ritual. Dentro das casas havia cartas. Em uma delas, assinada por de Mambro, lia-se: estamos deixando este mundo para reencontrar os mestres de Sírius. Nosso trabalho aqui terminou. E entre os mortos, uma das vítimas era Emmanuel Dutoit, de apenas 3 meses de idade. Segundo investigações, de Mambro ordenou sua morte por acreditar que o bebê era o anticristo reencarnado. Esse evento chocou o mundo inteiro, mas ele foi apenas o começo. Nos meses seguintes, mais de 20 mortes semelhantes aconteceram no Canadá e na França, sempre com os mesmos padrões: fogo, cartas enigmáticas, corpos dispostos em rituais e referências ao trânsito para Sírius. A seita, que se dizia iluminada, estava afundada em um delírio fatal. Mas por que pessoas inteligentes, bem-sucedidas e com famílias seguiram isso até a morte? A resposta está no medo, no controle psicológico e na promessa de que a Terra estava condenada. Em dezembro de 1995, pouco mais de um ano após o primeiro massacre, um novo episódio abalou a França. Uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. O pai, a mãe e seus 2 filhos pequenos moravam em uma casa tranquila nos arredores de Saint-Pierre-de-Chérenne, uma vila remota cercada por montanhas e silêncio. Amigos e vizinhos relataram que a família parecia diferente, mais reservada, mais devota, e falava frequentemente sobre o fim dos tempos e uma viagem espiritual.
Na noite de 22 de dezembro, um incêndio tomou conta da casa. Os bombeiros encontraram os corpos carbonizados no porão, organizados em círculo. Era o mesmo padrão: roupas brancas, rituais e bilhetes deixados para trás. Mas algo chamou a atenção dos investigadores. O pai da família era um ex-integrante da Ordem do Templo Solar, dado como desaparecido após o massacre de 1994. E a mãe era uma nova adepta. O ritual foi realizado com precisão. Até mesmo as crianças foram vestidas com túnicas cerimoniais, com símbolos templários desenhados à mão nos panos. Nenhum vizinho ouviu gritos. Não houve resistência. Era como se todos tivessem aceitado o destino. Dias depois, uma carta foi enviada para uma rádio local. Nela, um texto assustador: "Não estamos mortos, apenas fomos para onde o mundo ainda não destruiu a verdade. Que a estrela de Sírius guie os justos. O tempo da terra acabou." As autoridades nunca descobriram quem enviou. Mas o padrão continuava: mortes em grupo, sem testemunhas, e uma devoção cega a um mestre cósmico invisível. Após tantos casos trágicos, uma dúvida pairava no ar: quem realmente comandava tudo isso? Joseph de Mambro foi encontrado entre os mortos no primeiro massacre. Mas muitos investigadores acreditam que ele não era o verdadeiro líder espiritual, apenas o estrategista. Luc Jouret, o médico carismático, também morreu em 1994. Mas nos bastidores surgia um novo nome: o Mestre Viajante. Não havia fotos, nenhum registro oficial, apenas relatos. Vozes dos sobreviventes diziam que ele nunca mostrava o rosto. Falava por meio de cartas e usava símbolos ocultos diferentes dos templários. Em fóruns obscuros da internet dos anos 2000, começaram a surgir documentos atribuídos a esse mestre. Textos curtos, sempre cifrados, com frases como: "O fogo abre portais, a carne liberta a essência. Sírius nos observa. Preparem-se para o trânsito final. Os que dormem acordarão quando a chama tocar o altar." Alguns pesquisadores chamam isso de puro delírio coletivo. Mas uma investigação conduzida por um jornalista francês revelou algo ainda mais perturbador. De Mambro e Jouret haviam criado documentos legais e financeiros que deixavam claro: a seita deveria continuar mesmo após suas mortes. Contas em paraísos fiscais, heranças ocultas e uma rede internacional de pessoas instruídas a manter o legado. A ordem não foi extinta, apenas mudou de rosto. Hoje, quase 3 décadas após o primeiro massacre da Ordem do Templo Solar, muita coisa continua sem explicação. As autoridades encerraram os casos como suicídios coletivos induzidos por fanatismo. Mas documentos ainda são descobertos, nomes ainda são mantidos em sigilo, e alguns discípulos continuam vivos, em silêncio. Especialistas afirmam que pequenos grupos ainda existem, agindo discretamente em retiros espirituais fechados, longe da internet, longe do mundo moderno. Essas células se reúnem em datas específicas, sempre com velas, sempre com símbolos antigos. Acreditam que o trânsito final ainda está por vir e que os escolhidos serão chamados novamente, através do fogo. No fundo de fóruns obscuros da Deep Web, vídeos aparecem de tempos em tempos, silhuetas de pessoas encapuzadas, cantando em línguas estranhas, figuras ao redor de uma fogueira e sempre o mesmo símbolo, a cruz vermelha templária, com um círculo ao redor. O símbolo da Ordem do Templo Solar. As autoridades ignoram, mas algumas famílias que perderam entes nesses rituais ainda procuram respostas e afirmam que foram seguidas, vigiadas, ameaçadas a não continuar investigando. A pergunta que fica é: a ordem acabou ou apenas saiu das sombras? Você pode pensar que tudo isso é apenas loucura de um passado distante. Mas a verdade é que quando o fanatismo se esconde atrás da fé,
Qualquer um pode ser o próximo a acender a chama.